Quando a gente pensa que não tem mais como piorar, eles dão um jeito e conseguem criar um absurdo maior ainda. Juíza determina que Polícia Federal investigue. Parece que chegou até a prender um soldado de Israel que estava passando férias no Brasil por crimes de guerra. Uma situação absurda que vai ter retaliação, pode ter certeza. Inclusive, há poucos instantes, né, eu falo hoje domingo, dia 5 de janeiro de 2025, agora meio-dia e alguma coisa, e há poucos instantes atrás foi convocado para amanhã de manhã uma reunião a portas fechadas lá em Israel para discutir essa atitude que o Brasil tomou. Vou te contar em detalhes o que aconteceu com esse soldado e o que essa juíza mandou a Polícia Federal fazer aqui no Brasil. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, falar com eles de política, de geopolítica, de notícias, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. Gente, olha o tamanho do absurdo. Um soldado de Israel, ele estava de férias. Se você não sabe, Israel, o soldado fica um tempo na guerra e um tempo ele tem de férias. Volta para casa, fica com a sua família. E esse soldado, ele tem dupla nacionalidade e ele veio para o Brasil junto com um amigo passar essas férias aqui no Brasil, passar a virada de ano com parentes, com familiares. Detalhe, uma juíza, a pedido de uma associação aí que defende, né, o pessoal lá de Gaza, o pessoal que mora em Gaza, não aqueles de Gaza que atacaram Israel e cometeram todas aquelas barbaridades. Essa juíza determinou que a PF, a Polícia Federal, investigasse esse soldado. E segundo a família, esse soldado chegou a ser preso. Isso aconteceu agora, esses dias. Eu vou colocar enquanto eu falo as matérias para você aqui do lado. Peço desculpa, estou no carro, né? Não tenho como ir lendo com você, mas estou gravando rapidinho o vídeo e vou subir ele junto com as matérias para que você vá acompanhando. E aí, se tudo der certo, amanhã a gente faz o estúdio aí com mais tempo. Mas eu quero trazer essa notícia fresca para você que acabou de acontecer. Essa juíza determinou a investigação. No decorrer dessa investigação, a Polícia Federal, segundo a família desse soldado, chegou a prendê-lo. Ele chegou a ser preso, foi solto. E um detalhe, olha como Israel está de olho no Brasil, assim como os Estados Unidos, o mundo está de olho no Brasil, nessa administração absurda que o Brasil está vivendo, aí há 2 anos, e ainda tem mais 2 no mínimo, né? E uma justiça que está cometendo vários desmandos. Essa juíza, acho que ela pensou que ela está em Haia, que ela é a juíza do TPI, porque ela determinou a investigação e parece que até chegou a ser preso esse soldado. O pai dele fala, aqui no jornal, vou colocar do lado aqui o que o pai dele falou, você pode pausar aí lendo, mas ele estava no Brasil, então teve essa investigação determinada, teria sido preso, inclusive, e Israel, através do serviço secreto lá de Israel, eles ficaram sabendo de uma ordem de prisão, antes mesmo de ser cumprida no Brasil, e determinaram que ele saísse imediatamente do Brasil para não ser preso. E ele acabou de sair. Estou gravando para você aqui meio-dia, não faz nem 1 hora que ele deixou o Brasil. Fugiu do Brasil, literalmente, para não ser preso, um soldado. Aí alguns detalhes aqui comentar com você. Primeiro que o soldado só poderia ser preso depois de julgado no Tribunal de Haia, no TPI, se ele, pessoalmente, tivesse cometido um crime. Um exemplo. Quando Israel foi invadida, no dia 7 de outubro, mulheres foram esquartejadas, violentadas, crianças chegaram ao cúmulo de... Bom, não quero entrar em detalhes, você já sabe. Esses são crimes de guerra e são crimes individuais. Quer dizer, teria que enquadrar como crime de guerra se fosse um país, não é um país, né? É um bando, é uma associação criminosa, é um grupo terror, você sabe o que eu estou falando. Mas isso é um crime individual, feito por uma pessoa. No caso que a juíza fala que esse soldado participou da invasão de um bairro, seria o exército, então não ele. Então a nação seria julgada e não ele. Mas ela, ao meu ver, eu falo aqui como advogado criminalista, ela cometeu um erro absurdo de mandar prender essa pessoa de uma forma indevida, ou mandar investigar pelo menos, que é o que diz aí a matéria, né, que está acompanhando aqui comigo. Matéria do Poder 360. Mas, segundo o pai, ele chegou a ser preso. Israel, sabendo que tinha uma ordem de prisão contra ele, quer dizer, ele foi preso, provavelmente ele não foi preso, ele foi ouvido, e falaram para ele, então fica aí, tranquilo, onde é que você está, e a gente vai ver o que acontece. E aí, nesse meio tempo, ele, como diz aqui no Sul, ele picou a mula. Ele meteu o pé aqui do Brasil, avisado por Israel, que ele seria preso, que tinha um mandado de prisão contra ele. Uma reunião amanhã, pela manhã, vai decidir o que Israel vai fazer em relação ao Brasil. E aí você pode perguntar para mim, tá, mas isso é um absurdo, e agora o que pode fazer? Israel vai declarar guerra ao Brasil? Claro que não. Israel vai atacar o Brasil? Lógico que não. Até porque Israel, diferente do Brasil, hoje é uma democracia. O que vai acontecer, muito provavelmente, é que Israel vai trazer sanções ao Brasil.
E o Brasil caminha para ser sancionado não só por Israel, mas principalmente pelos Estados Unidos. Mas falando especificamente de Israel nesse momento. E aí você pode dizer para mim, tá, mas o que Israel tem a oferecer ao Brasil? E eu vou dizer para você, se Israel sancionar o Brasil, começa que o Brasil perde toda a sua capacidade de guerra. Porque os softwares que o Brasil usa, tanto nas forças armadas, tanto na aeronáutica quanto na marinha, são de Israel. E dependem de Israel para funcionar. O Brasil ficaria, por exemplo, sem o serviço de GPS, satélite, da geolocalização, que numa guerra é imprescindível, ou no dia a dia mesmo do exército é imprescindível. O Brasil ficaria com os seus navios ali da marinha, submarinos, sem condições de sair para o mar, porque não tem como se localizar, depende de equipamento de Israel. Mas Israel vai suspender a tecnologia e talvez alguns insumos que são essenciais para o Brasil, isso Israel pode fazer. E mais cedo ou mais tarde, do jeito que está andando, vai fazer. Infelizmente, nós caminhamos a passos largos para nos tornar uma Cuba. E se não mudar algo, é nesse ponto que a gente vai chegar. Talvez, e eu não estou aqui convocando ninguém, estou falando por mim, talvez seja a hora da gente realmente ir para a rua e parar esse país. Porque se a gente não fizer isso, talvez esse país nos pare. O Brasil vai tomando um rumo que me parece inevitável. Sabe aquela história? Quando você trabalha com acidentes, principalmente acidentes aéreos, tem uma coisa que é muito falada, que é o ponto, a linha vermelha, né? O ponto sem volta. O que é um ponto sem volta? Por exemplo, um avião, ele está aterrissando na pista, ele tem um ponto até onde ele tem que frear, tem que parar ou pelo menos diminuir a velocidade. Se ele não fizer isso, ele vai sofrer um acidente. Aconteceu dias atrás, aí na Coreia do Sul. E para quem é mais velho, como eu, aconteceu com o voo da TAM em São Paulo, que o piloto vinha, se não me engano, de Porto Alegre, ele perdeu esse ponto, por problemas do avião, não dele, mas ele perdeu esse chamado ponto sem volta, acabou atravessando a avenida, bateu ali contra um barracão, e todo mundo, infelizmente, perdeu a vida naquele voo. Então, essa expressão ponto sem volta, me parece que é onde o Brasil está chegando, está muito perto disso, de um ponto sem volta. Se a gente tomar como exemplo a Venezuela, Chávez foi eleito. Olha o detalhe, Chávez foi preso, foi solto, foi eleito, nunca mais teve uma eleição digna na Venezuela. Cuba, mesma coisa, tem uma revolução, os Castro assumiram, nunca mais teve uma eleição verdadeira em Cuba. O Putin, lá na Rússia, ele, presidente, primeiro-ministro, tal, já vão lá quase 30 anos. A China nem se fala, só tem um partido, você pode votar em quem você quiser, mas só tem uma opção de escolha. Nós estamos entrando num mundo, Irã, os Iatolás, a gente está entrando num mundo que não tem mais volta. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, e já encerro o vídeo. Eu ouvi há muitos anos atrás um senhor, que ele me dizia assim, Marx, eu tenho que parar de votar porque eu só voto errado. E até eu brinquei com ele, falei, não, mas uma decisão errada, o outro todo mundo toma. Ele falou, não, eu só voto errado. Todos os meus votos são errados. E ele tinha votado num prefeito, na época que tinha ganho a eleição, e ele estava completamente arrependido. Então eu não vou criticar você que votou nesse governo que está aí. Talvez tenha votado por uma esperança, talvez tenha votado até por ignorância, né? Ignorância no sentido de ignorar, de desconhecimento. Mas eu vou dizer para você, se você continuar apoiando, aí é duro, meu irmão, aí não tem como defender você. Principalmente você que é cristão. Se você é cristão, se diz cristão, e vota nesse governo, vota na esquerda, eu vou falar para você, ou você não é cristão, ou você, me perdoa a expressão aqui, é com amor que eu falo isso, ou você é um completo ignorante, e tem muito a aprender, porque o evangelho não se mistura com a esquerda, com a onda woke. Isso é totalmente, é como água e óleo, não vai se misturar, não tem jeito. Então fica aí rapidinho para você esse vídeo, essa situação absurda criada aí com Israel. Vamos ver se amanhã a gente consegue trabalhar melhor aí após essa reunião de Israel, ver o que vai acontecer em relação ao Brasil. O poço tem porão, a situação está cada dia pior. Deixa sua opinião para mim, compartilhe o vídeo, comente, me ajude, vamos alcançar pessoas e tentar abrir os olhos delas em relação ao que está acontecendo no nosso país. Grande abraço, Deus abençoe muito você, o seu domingo, a sua família e até o próximo.